O nível de desumanidade no debate político brasileiro chegou ao limite. Durante a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, o deputado Nicolas Ferreira respondeu a uma internauta dizendo: "É só matar os outros 120". A declaração foi publicada pelo Metrópolis e gerou revolta nas redes. O parlamentar transformou uma tragédia em piada e mostrou o que parte da extrema-direita pensa quando vidas periféricas são perdidas. Para eles, quanto mais sangue, mais aplauso. E o mais assustador, não é um caso isolado. Logo depois, outro exemplo do mesmo discurso. Um vereador de São Paulo declarou publicamente: "Castro fez bem, matou foi pouco". A fala, também registrada pelo Metrópolis, é um retrato da banalização da morte como ferramenta política. Enquanto famílias choram seus mortos, a direita radical celebra a violência como se fosse política pública. Essa é a tática do caos: transformar o sofrimento do povo em palanque ideológico. Mas a resposta vem do outro lado. Castro fez bem, matou foi pouco. Enquanto uns aplaudem a tragédia, outros constroem soluções. O Metrópolis também mostrou que o presidente Lula falou sobre a missão de Guilherme Boulos no governo: ampliar o diálogo com os movimentos sociais. Boulos chega para representar o povo que vive o problema, não para discursar em cima dele. Lula entende que segurança pública se faz com presença do Estado e não com tiro. E é justamente essa diferença que separa governo de espetáculo. Um trabalha, o outro grita. E a justiça começou a agir. O Poder 360 noticiou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador Cláudio Castro preste esclarecimentos sobre a operação que resultou em 121 mortes. O despacho é claro. O Supremo Tribunal Federal quer explicações, relatórios e justificativas. Não se trata de interferência, mas de responsabilidade. Uma operação dessa magnitude e com tamanha letalidade precisa de transparência. Até porque o que começou como combate ao crime terminou como massacre. O Estado que mata perde o direito de dizer que protege. Olha, Moraes quer informações detalhadas sobre a operação e chegou até a elencar 18 pontos ali que devem ser respondidos. Na próxima segunda-feira, o ministro vai ter uma série de audiências lá no Rio de Janeiro com o governador do estado, o secretário de Segurança Pública, os responsáveis pelas forças policiais e também algumas autoridades do Poder Judiciário. E é para segunda-feira que Cláudio Castro, segundo a determinação de Moraes, deve apresentar informações para verificar se essa operação seguiu as regras determinadas pelo Supremo na chamada DPF das favelas. Por exemplo, é preciso apresentar se houve uma justificativa, algo então que explicasse o porquê dessa operação, se havia determinado antes da operação acontecer o grau de força a ser utilizado pelos policiais, se eles estavam com câmeras corporais e se havia ambulâncias ali no local dessa operação. Nessa quarta-feira, inclusive, durante um julgamento que acontecia aqui no plenário do STF sobre a atividade policial em manifestações, o ministro Flávio Dino disse que o Supremo não pode aceitar uma espécie de vale-tudo em operações policiais. Enquanto isso, o governo federal faz o oposto da omissão, age. De acordo com a CNN Brasil, o presidente Lula sancionou a lei que endurece o combate ao crime organizado. É o primeiro passo para criar uma estrutura nacional de enfrentamento, com inteligência, rastreamento financeiro e integração entre forças de segurança. Nada de improviso, nada de espetáculo. É política pública, não guerra urbana. Enquanto uns romantizam a violência, o governo trabalha para desmontar o poder das facções. É assim que se combate o crime, com o Estado, não com discurso de ódio.
E quem também não ficou calado foi Fernando Haddad. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro foi direto. Castro parece que não sabe do que acontece no estado. A fala resume a sensação de abandono no Rio de Janeiro. Enquanto o governador posa de herói nas redes, o crime segue controlando comunidades inteiras. Haddad não fala de política, fala de realidade. Porque combater o crime exige presença, não propaganda. E se o governo do estado não cumpre seu papel, o governo federal precisa cobrar. E é exatamente o que Guilherme Boulos está fazendo. Segundo a CNN Brasil, Boulos vai se reunir com movimentos sociais para tratar da violência no Rio de Janeiro. É o caminho da escuta e do diálogo. Ouvir quem vive o problema antes de decidir sobre ele. Enquanto uns distribuem bala, outros distribuem voz. É assim que se governa, com conversa, participação e empatia. A extrema-direita chama isso de fraqueza, mas na prática é o que falta à política deles: humanidade. E se a direita fala em moralidade, os fatos desmentem o discurso. O O Globo revelou que a Câmara dos Deputados incluiu Eduardo Bolsonaro no cadastro de devedores do setor público por faltas injustificadas. Nessa terça-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro no cadastro de devedores do setor público federal. A casa tenta cobrar do parlamentar uma dívida de aproximadamente R$14 mil por faltas injustificadas no mês de março. Isso é assunto para o Matheus Dias, chegando com as últimas informações, os detalhes, por quê, o que a Câmara está cobrando do parlamentar. Bem-vindo, Matheus. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Mudando um pouco de assunto, então, Eduardo Bolsonaro, deputado, então, que está nos Estados Unidos desde o início do ano, ele agora recebe uma cobrança da Câmara dos Deputados, como você bem disse, R$14 mil. Isso tudo aconteceu depois que processos foram iniciados para tentar entender como que Eduardo Bolsonaro estava morando nos Estados Unidos, recebendo salário ainda público, mesmo licenciado, mesmo depois que a licença acabou. Isso porque ele teve uma licença autorizada pelo presidente da casa, Hugo Mota, de abril a julho, uma licença de 120 dias. Só que depois disso continuou morando nos Estados Unidos, continua acumulando faltas às sessões parlamentares e já tinha faltas antigas antes de viajar para os Estados Unidos também. 4 faltas em março. O filho de Jair Bolsonaro já tinha acumulado. Faltas essas que, segundo regras da casa, quando não justificadas, podem gerar cobranças em valores que devem ser descontados nos salários do deputado, do parlamentar. Esses valores referentes a essas 4 faltas somam R$14 mil, pouco menos de R$14 mil ali. Só que quando a Câmara dos Deputados foi descontar do salário, viu que na conta de Eduardo Bolsonaro esses valores não eram suficientes, não tinham esses valores na conta de Eduardo Bolsonaro. Ele já tinha transferido para outra conta, algo do tipo. Por isso, a casa, então, colocou ele agora no cadastro de devedores do setor público federal. Ele respondeu, inclusive, com bastante ironia sobre esse fato, dizendo que como pode a casa cobrar R$14 mil de um deputado considerado perseguido e que não pode atuar no país se não será preso. Por isso, agora ele deve esse valor para a casa e se não for pago, aí sim, ele entra na dívida ativa da União, viu, Tiago? Ou seja, enquanto o país trabalha e discute soluções, o autoproclamado defensor da pátria simplesmente falta ao serviço. O moralismo da família Bolsonaro termina quando o crachá pesa. De herói nas redes a devedor da Câmara. É o retrato perfeito da hipocrisia. Quem prometeu salvar o país não consegue nem aparecer para trabalhar. Mas, enquanto eles somem, o governo segue presente. Segundo o ICL Notícias, o governo federal iniciou as discussões sobre o fim da escala 6x1, que obriga milhões de brasileiros a trabalhar 6 dias para folgar apenas 1. A proposta busca modernizar as relações trabalhistas
e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É o tipo de medida que mostra a diferença entre quem fala em liberdade econômica e quem defende liberdade de verdade, a de viver, descansar e ter dignidade. Enquanto a direita grita menos Estado, o trabalhador quer mais respeito. E é exatamente isso que está voltando. Essa sequência de fatos mostra dois Brasis. Um, movido pela raiva, que comemora a tragédia e ignora a vida. E outro, guiado por diálogo e reconstrução, que trabalha para devolver dignidade. De um lado, quem mata e chama de vitória. Do outro, quem governa e chama de política pública. A diferença é brutal e o país já começou a perceber. Porque quando o Estado volta a agir com humanidade, o ódio perde palco, o extremismo perde voz e o Brasil volta a ter rumo. E no fim das contas é simples. Quem grita quer palco, quem trabalha entrega resultado. Enquanto uns fazem piada com 120 mortos, o governo sanciona leis, cobra responsabilidade e escuta o povo. O Brasil voltou a ter governo, e governo não é para entreter, é para transformar. Se você acredita num país que resolve com diálogo e não com bala, já deixa o like, comenta aqui o que achou e compartilha esse vídeo. A verdade precisa circular tanto quanto a mentira um dia circulou. Porque quando o povo entende o jogo, o ódio perde a graça e o Brasil finalmente ganha de novo.